Bom dia, quarto ano. Vamos um pouquinho de geografia? Vamos lá na página 238. Nós vamos falar sobre os direitos dos povos tradicionais, que precisam ser respeitados. Quem são esses povos tradicionais? São os indígenas e os quilombolas. Os indígenas, eles são nativos daqui, são os primeiros habitantes do nosso país. Tem algum órgão que cuida deles? Tem. Tem um órgão que chama FUNAI, né? Que é a Fundação Nacional do Índio. Para que serve a FUNAI? A FUNAI, ela tem como objetivo proteger os direitos indígenas, a cultura e o modo de vida dos povos nativos. Mas, infelizmente, não são respeitados, né? Diariamente tem invasão, as invasões de terra indígena continuam acontecendo, seja pelos conflitos de posse, de achar que essas terras, o fazendeiro acha que essas terras são deles, então ele vai lá invadir, ou seja pela exploração da agropecuária para pôr gado, então ele invade lá um tanto de terra, põe animais lá, ou seja para roubar a madeira, ou seja para pegar minério, mas sempre está tendo uma invasão. Infelizmente, a FUNAI é um órgão até pequeno para cuidar de um espaço tão grande, né? Então, tá aí um problema que ainda não se conseguiu resolver. Diariamente acontecem conflitos. E os quilombolas? As comunidades, né, quilombolas. Os quilombos são historicamente, eles foram organizados como espaço para moradia, né, dos escravos que fugiam, né, eles iam para essa vila. Ou que eram libertos e não tinham dinheiro para sustentar, também iam para essa vila. Ali eles tinham as suas religiões, as suas crenças, a sua cultura, eles preservavam o seu modo de vida lá do país que eles vieram, certo? E o que aconteceu? Foi se juntando muita gente. Aí eles ganharam o direito daquelas terras, né? De viver ali. Eles e os descendentes que viessem deles. Quer dizer, acho que nem tem mais escravos vivos, né? Daquela época. Mas tem filhos, netos, bisnetos e que vivem ali. Mas, como sempre, né? Esforço de garantir esse direito esbarra nas atividades econômicas desenvolvidas ali na região. Então, ocorrem disputa por posses de terra, tentando pegar a terra deles, tentando roubar, né? Porque não pode, é direito dado a eles pela Constituição de 1988. Então, é direito dessa comunidade viver ali, desse povo, que seja descendente desses escravos, tá bom? Depois que vocês lerem, que vocês vão saber muito mais do que isso que eu falei, tem muito mais coisa bem legal aqui. Vocês vão ver que aqui no estado de São Paulo também tem quilombos, né? Vocês vão ver aqui no mapinha, vão registrar os lugares e vocês vão dialogar com o texto, né? Vocês vão falar o seguinte: qual é a importância da FUNAI? Para que serve a FUNAI? Então vocês vão falar para mim o seguinte, que a FUNAI, ele é um órgão. Ela é um órgão indigenista. O que é isso? Que cuida dos índios, né? Ela é um órgão que cuida só disso, só dos índios. Ela é um órgão indigenista oficial do Brasil, porque ela cuida dos índios brasileiros, responsável por garantir a proteção e os direitos dos povos indígenas. Então, ela é responsável para quê? Para cuidar do índio, as terras, da vida dele, da cultura dele, proteger esse índio, tá bom? Aí, ó, procure jornais, número 2, aí revista, manchetes que mostrem que o povo indígena e os quilombolas sofrem com o desrespeito à sua cultura e às suas terras. Colhe no espaço abaixo. São as invasões, gente, são as mortes. Então, se você for lá na internet e dar uma pesquisadinha, você vai ver bastante gravuras, bastante notícias, né, tristes sobre isso. Dá para você até, se você não quiser imprimir, né, desenha ou escreva. Escreva, pronto, tá ótimo, tá bom? A letrinha A embaixo. Agora reflita, de que forma essa questão deve ser tratada? Como que se pode tratar essa questão para que não aconteça mais isso? Olha uma coisa importante, ética.
e responsabilidade, para assegurar, entre outras coisas, né, a pluralidade da etnia. Por quê, gente? Porque a gente não é um povo só. Nós somos uma diversidade. Nós temos que respeitar a etnia do índio, dos quilombolas, de todos que vieram para cá, né? Então, é muito importante o respeito. Eu aceitar que o outro tem o mesmo direito que eu. Que o povo indígena estava aqui primeiro. Que os quilombolas não vieram para cá, os descendentes, tudo bem, então aqui, nasceram aqui. Mas os primeiros não vieram para cá porque quiseram. Não é verdade? A nossa história conta como eles chegavam em navios amontoados de pessoas, né? Muito triste. Então, respeito é a palavrinha-chave, tá? Eu ter respeito, eu ter responsabilidade para assegurar, entre outras coisas, a pluralidade étnica, né? De toda a etnia, de todo mundo, certo? E vamos lá para outra página, letrinha B. O que se pode ser feito para se preservarem as culturas indígenas e quilombolas? Para preservar as suas terras, a sua cultura, respeitar a diversidade de suas tradições, das suas crenças, não é isso? É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que preservar, eu tenho que deixar, eu tenho que saber que é deles. Eu tenho que cuidar deles, né? Se a terra é deles, vamos preservar. A cultura é deles, vamos respeitar. Não é a mesma que a minha, mas não tem importância. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. Ética, respeito. É isso que nós estamos trabalhando aqui, tá bom? E terceiro, se você encontrasse um indígena ou um quilombola, o que gostaria de dizer a ele? Represente suas ideias por meio de um diálogo escrito, de um desenho ou de uma história em quadrinhos. Você vai escolher. Você vai encontrar alguém, ou um quilombola, né, que foi um antigo escravo, um descendente de escravos, ou um índio. Será que a gente deve desculpa para eles? Né? Você? Eu quero ouvir você, tá bom? Tchau!